Boa tarde, que a graça do nosso bom Deus possa estar com cada um de vocês, possa estar com a sua família, e eu desejo em oração que todos vocês possam se encontrar bem nessa tarde. Eu quero trazer para a nossa reflexão nessa tarde uma oração do profeta Abacuque, que se encontra no capítulo 2 do seu livro e diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que quem possa ler, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância boca se escancara como um sepulcro, e é como uma morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega os povos. Todo o livro do profeta Abacuque, nós encontramos, na verdade, nele uma intercessão, uma queixa, uma lamentação e um clamor, e por fim, um hino de ação de graça, porque o início do livro começa com a revelação do pecado de Judá, e o profeta está diante desse pecado, está diante dessas perturbações que estão acontecendo, e ele acha que Deus até mesmo está longe. Ele fala que a justiça se afrouxa, que a justiça nunca se manifesta, que o perverso ele está cercando o justo, né? E a justiça está torcida. Então está tudo fora do lugar, os valores estão fora do lugar, e há um juízo contra Judá, então, que será atacada pelos caldeus. E nesses versos em que nós lemos, o profeta está mais uma vez orando, e ele diz: olha, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou esperar para ver o que o Senhor vai me responder. E a resposta de Deus vem a ele, dizendo que esse juízo não vai falhar, que mesmo que ele pareça estar tardando, ele deve ser esperado, pois ele virá, e que o justo viverá pela sua fé. E eu gosto muito do livro do profeta Abacuque, porque nele, no decorrer das suas orações, ele diz que toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E diante de todos os alarmes, de tudo aquilo que Deus fala que está por vir, ele se coloca em oração e ele diz: olha, eu tenho ouvido, né, o que se tem dito a teu respeito, eu me sinto alarmado, ou seja, eu estou assustado. E em meio a isso ele faz um clamor: Senhor, aviva tua obra no decorrer dos anos, faze-a conhecida. E ele está na sua memória também trazendo nesse clamor os feitos que Deus fez durante toda a história de Israel, o livramento que ele deu ao seu povo. E ele termina o seu livro numa posição de quem aprendeu que deve servir a Deus em todas as circunstâncias, e a ele dar louvor e estar contente na sua presença. E ele vai terminar dizendo que ainda que a figueira não floresça, que não haja gado no curral, que o fruto da figueira minta, todavia ele se alegrará no Senhor. E então eu quero também deixar para cada um de nós nessa tarde esse desafio de, nesse tempo em que precisamos orar incessantemente, nós não estamos na mesma situação que o profeta se encontrava, nossa nação não está cercada por uma outra nação que está vindo então nos atacar, mas nós estamos também sendo atacados por um vírus invisível, não somente nós, mas todo o nosso mundo. Nós não sabemos o porquê nós estamos passando por isso, nós não sabemos até quando nós vamos passar por isso. O Senhor é quem tem todas essas respostas, e a atitude em que nós precisamos ter nesse momento é de nos colocar como profeta Abacuque, numa postura de oração, de súplica, de clamor e de ação de graça,
porque eu acredito que temos conhecido o Senhor e que Ele tem trago maturidade espiritual para cada um de nós nesse tempo. Embora a gente não saiba o porquê nós estamos passando por tudo isso, nós sabemos que estamos passando com a permissão de Deus. E que, assim como Ele disse para o profeta que o juízo dele não tardaria, a resposta dele não tardaria a acontecer, nós também cremos que o favor de Deus, a resposta de Deus para todos os clamores que têm sido feitos nesses dias também não tardará a ser respondido. O Senhor nos trará uma resposta, embora nós estejamos tendo uma oportunidade de aprender muitas coisas, de recuperar valores, de aprofundar o nosso relacionamento com Deus nesses dias, de nos aproximar dele de uma forma mais íntima. Nós também cremos que em tudo Deus tem um propósito e Ele há de revelar-nos esse propósito. Então, que nós nos coloquemos como o profeta Abacuque numa posição de espera reverente, de vigilância no tempo das nossas súplicas, e que a gente também continue com esse clamor para que o Senhor avive a sua obra no decorrer dos anos, que o Senhor avive a sua obra nos nossos dias, que ela seja conhecida por todos, que os feitos do Senhor, as misericórdias do Senhor possam ser conhecidas e reconhecidas nos nossos dias, que todos nós possamos acreditar que também vamos viver e sobreviver por meio da nossa fé. A nossa fé move montanhas e a nossa fé pode nos levar a lugares mais altos do que nós imaginamos. Nossa fé pode nos fazer crescer, nossa fé pode nos fazer prosperar em Deus, nossa fé pode nos dar a força que precisamos para superar todas as nossas adversidades. Então, que nesse dia nós também nos coloquemos nessa posição de oração, de súplica, de ação de graça. Que a gente possa se alegrar no Senhor, ainda que todas as circunstâncias ao nosso redor, ainda que todas as notícias que nós recebemos possam também ser alarmantes, possam também ser desanimadoras, que nós possamos nos apegar à fé que temos em Cristo Jesus e que possamos nela nos fortalecer e assim alegrar o nosso coração em Deus. Assim também ter contentamento na presença dEle, pois esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós possamos superar os nossos medos e inseguranças nesse tempo, que nós possamos colocá-los na presença de Deus e esperar que Ele traga uma resposta também ao nosso mundo, à medicina, às nossas vidas, à sua igreja. E eu convido você a orar comigo nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas, assim como um dia o profeta Abacuque colocou a dele diante do Senhor. Que o Senhor venha ouvir as nossas súplicas, os nossos clamores, ó Deus, e trazer, Pai, uma resposta para esse sofrimento que nós estamos vivendo em nosso mundo. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, ó Deus, a passar por esse tempo, fortalecidos no Senhor, conhecendo mais ainda as tuas grandezas, ó Deus, nos comprometendo a cada dia mais com o teu reino, com a tua justiça. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos os valores, Pai, que são, Pai, inerentes, Pai, que são valores contidos na sua palavra, que são valores, ó Deus, transmitidos, Pai, por gerações e gerações das nossas vidas. Que nós não venhamos, Pai, permitir que os nossos valores sejam distorcidos como o do mundo tem sido, Pai, mas que os nossos valores estejam fundamentados na Tua presença, Pai. Sê com o Teu povo, sê com aqueles que sofrem nesse dia, sê com aqueles que se encontram sem esperança, sê com aqueles, ó Deus, que estão, Pai, com o seu emocional abalado, ser com aqueles, ó Deus, que se encontram chorando, que se encontram, Pai, desanimados, que se encontram, ó Deus, sem saber o que fazer, que o Senhor traga uma resposta de graça a essas vidas. Essa é a nossa oração nessa tarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tarde de cada um de vocês.